Bom dia! Começando mais um Dharma, um Despertando com Dharma. Hoje é dia 14 de junho, com sambinha porque é sexta-feira. Argumento com o crioulo. Bom dia, Mauro. Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Essa música é clássica, né? Você não pode faltar no samba. Bom dia, Rosicléia. Um pandeiro de um tamborim, tá legal. Bom dia, Ana Tereza. Mas não me altere o samba tanto assim. Que música, hein? Quantas vezes a gente já tocou essa música nos nossos sambinhas? Essa não falta nunca. Tudo bem com você? Sexta-feira. Terminar meu café aqui. Bom dia, Ângela, tudo bem? Saudade de ti, tu não consegue vir ao vivo, né? Esse horário é o horário que tu tá trabalhando. Bom dia, Aparecida. Margaret. Muito bem. Esse samba é maravilhoso. Ei, Kátia, olha aí. E esse samba? Quantas vezes a gente já tocou? Esse não falta nunca, né? O Nelson toca todas as vezes, porque não pode faltar. Bom dia, nega. É sensacional, né? Bah, a gente tá precisando se juntar de novo. Bom dia, Grazi. A gente precisa fazer nossos encontrinhos. Os nossos encontros são sempre com samba. Muito bem. Os nossos encontros são sempre com música. Bom dia, Neuza. Como é que tu tá? Né, é verdade. A gente tá só loqueando na vida, né? A gente precisa se encontrar. Vamos lá, gente. Então, notícias, daqui a pouquinho mais tem encontro do Yoga dos Sonhos, quem pode participar presencial e online, participe às 7h15, nosso grupo de estudos, a gente segue estudando. Bom dia, mãe, conseguiu entrar hoje, que bom. A mãe estava na colônia, lá onde eu nasci, em Sananduva, lá nos irmãos, nos sobrinhos dela, na turma toda, meus primos. É um lugar maravilhoso. Falei para ela ontem, que saudade que eu tô. Faz muito tempo que eu não vou. Tem que voltar às raízes. Bom dia, Natalina. Vamos lá, gente. Nós estamos aqui, ó, com esse livro maravilhoso, Seguindo as Pegadas do Buda, Thich Nhat Hanh, Velho Caminho, Nuvens Brancas. Quarta edição da editora Bodh Gaya. E nós paramos na página 42. Então ele falou da Gotami, né, da Mahapajapati, que é a mãe que então morre a mãe do Buda, né, morre a mãe dele, do Siddhartha, 8 dias depois de ter dado à luz, né. E ontem eu contei, mãe, que eu estava falando do nascimento do Buda, eu contei que eu nasci em Sananduva, que a nona fez o parto, contei toda a história. Então tá, um dia, enquanto Gotami via Siddhartha, Gotami, então a mãe que assumiu, a irmã da Maha, né? Da Mahapajapati, aí ela assume. Nós paramos aqui. Um dia, enquanto Gotami via Siddhartha brincar no jardim, percebeu que ele estava suficientemente crescido para aprender sobre a graça dos adornos de ouro e gemas preciosas. Ela instruiu suas auxiliares para mostrarem joias preciosas para Siddhartha escolher. Foi aqui que a gente parou, né? Sim.
Mas, para sua surpresa, nenhuma lhe agradou mais do que aquela que ele já usava. A Ângela escreveu ali: saudades de um encontro presencial. Sim, estou trabalhando nesse horário. Não, tranquilo. Como Siddhartha demonstrou desconforto ao vestir tais coisas, Gotama ordenou que as joias retornassem aos seus estojos. Quando Siddhartha atingiu a idade escolar, estudou literatura, escrita, música e atletismo com os outros príncipes da dinastia Sakya. Então, estão vendo, que o Siddhartha, o Buda, ele teve uma educação primorosa. Entre seus colegas estavam seus primos Devadatta, lembra do Devadatta? Aquele que atirou no cisne? E Kimbila, bem como o filho de um dignatário do palácio, um menino chamado Kaludai. Naturalmente inteligente, Siddhartha dominava suas lições rapidamente. Seu professor Vishvamitra considerou o jovem Devadatta um estudante atilado. Mas em toda a sua carreira, jamais tinha ensinado a um aluno mais impressionante do que Siddhartha. Um dia, quando contava com 9 anos de idade, Siddhartha e seus colegas foram autorizados a assistirem ao ritual de abertura da aragem dos campos. Esse é um momento muito importante na literatura budista, porque há um grande insight do Buda aí, do Siddhartha nesse momento. Ele já tinha umas propensões. Gotama vestiu Siddhartha e pôs bonitos chinelos em seus pés. Trajando-se com a maior realeza, o rei Suddhodana presidiu as cerimônias. Renomados homens santos e brahmanes desfilaram usando mantos e turbantes num colorido inimaginável. A cerimônia foi conduzida junto das melhores terras do reino, próximas do palácio. Flâmulas e bandeiras tremulavam em cada portão e ao longo da estrada. Coloridas amostras de alimento e bebida foram depositadas sobre os altares apinhados de gente ao longo das vias. Menestréis e músicos andavam por entre os aglomerados de pessoas. Então, uma grande festa, me perdi aqui. Coloridas amostras de alimento e bebida foram depositadas sobre os altares apinhados de gente ao longo das vias, acrescentando alegria às ruidosas festividades. Os homens santos cantavam com suprema solenidade enquanto o pai de Siddhartha e todos os dignatários da corte acompanhavam o desenrolar do ritual. Esse livro, deixa eu explicar uma coisa, porque às vezes eu me perco. Deixa eu mostrar a página aqui para vocês. Ó. Ela é muito junta. Ó. Estão vendo? Conseguem ver? O espaçamento é muito pequeno, porque esse livro são 3 volumes. E o Enio, então, no inglês, o original, são 3 volumes. E ele condensou num volume para ficar mais fácil de venda, talvez. E ainda reduziu a fonte e reduziu o espaçamento. Então ele fica muito junto, assim. Não... Aí às vezes eu tô lendo ali, eu tô numa linha e penso que estou noutra. Os homens santos cantavam com suprema solenidade enquanto o pai de Siddhartha e todos os dignatários da corte acompanhavam o desenrolar do ritual. Siddhartha ia atrás, tendo Devadatta e Kaludai ao seu lado. Os meninos estavam muito excitados, porque haviam sido avisados de que quando o ritual terminasse, todos desfrutariam de uma festança, esparramados pelos gramados. Que beleza, né? Bom dia, Pati. Como é que tá aí? Siddhartha não ia com frequência a piqueniques e estava em grande expectativa. Os cânticos dos homens santos, todavia, prosseguiam sem fim, parecendo que iriam durar para sempre, e os jovens meninos não tinham descanso. Sem forças para suportar aquilo mais tempo, eles debandaram dali. Debandaram, acho que foi uma palavra mais usada pelo Enio, né? Eu vejo muito claro assim quando é o Tishnarã falando e quando é o Enio falando, sabe?
porque conheço muito da forma do Enio se expressar nos livros dele, né? Que eu tenho vários livros do Enio e tenho vários livros do Tinahan, né? Com outras pessoas que traduziram. E tem muitas palavras que é o Enio que coloca, assim. Mas com certeza. Kaludai pegou na manga de Siddhartha, e alheios ao desfile seguiram na direção da música e da dança. O sol forte ardia e as vestes dos artistas estavam molhadas devido à transpiração. As gotas de suor brilhavam na testa das dançarinas. Após andarem por entre aquelas várias cenas de entretenimento, Siddhartha também ressentiu-se do calor e deixou seus amigos para procurar a sombra de uma macieira cor-de-rosa à beira da estrada. Então a ambientação está feita. O cenário é esse. Então quando tem na literatura, tem no filme, tem esses momentos assim, o escritor ele não está dando uma enrolada, ele está mostrando o cenário porque algo vai acontecer, né? Algo vai acontecer. Na literatura, quando eu estudava literatura com Charles Kiefer, né, ele sempre dizia, agora não vou lembrar que russo, a gente estava estudando sobre os russos, e eu não me lembro qual dos russos, tá? A gente estudou muitos russos. Mas enfim, aí ele dizia assim, se um revólver aparecer numa cena, ele vai ser usado. Ele vai ser usado. As coisas não aparecem numa cena assim, de descrição da literatura que não vai ser usada. Então é muito interessante isso, né? Então ele descreveu a cena, né? Embaixo da sombra dos ramos, Siddhartha sentiu-se prazerosamente refrescado. Então ele está preparando, tá tudo esse cenário, as pessoas estão se envolvendo, as pessoas vão criando a imagem, né? Mas alguma coisa vai acontecer. Não se coloca um revólver numa cena se ele não for usado. É muito, muito bacana isso, como ele desenvolve. Naquele momento, Gotami apareceu e, apontando para o filho, disse: estive procurando você por toda parte. Por onde andava? Hein? Você deve voltar agora para a conclusão da cerimônia. Isso agradaria muito ao seu pai. Mãe, a cerimônia é longa demais. Por que os homens santos precisam cantar por tanto tempo? Reclamou o pequeno príncipe. Ao pequeno príncipe. Eles estão recitando os Vedas, minha criança. Então vejam que aí ele introduz, o próprio autor introduz ali o que eles estavam fazendo naquele momento. Ele foi, o Siddhartha, o Buda, né? Ele sabia todo o sistema védico. Ele não vai contra um sistema que ele não conhece. Porque um professor meu, Silvio Arnoldo Dick Jansen, um professor judeu que eu tive na faculdade, maravilhoso professor, e ele dizia assim também, que até para negar, a gente tem que conhecer. Então uma vez eu fiz um apontamento num projeto, e ele mandou uma carta, eu tenho guardado essa carta até hoje, assim, páginas e páginas, porque eu escrevi no projeto, assim, estava negando algumas estruturas de pensamento dos clássicos, né, da arquitetura clássica, e ele disse, mas para negar, porque eu não tinha conhecimento, né? Eu estava negando sem ter conhecimento. E ele, ao invés de simplesmente pegar e dizer, não, tu está errado, está equivocado, ele fez toda uma delonga, assim. E disse, para negar, Jefferson, tu tem que conhecer. Tu tem que estudar primeiro todo o processo. Mas ele me ensinou. E aquilo ficou muito marcado na minha vida. Muito marcado. E aí eu comecei a estudar enlouquecidamente para tudo que é assunto. Então eu estudo tudo para depois dizer, eu nego. Da mesma forma que o Buda faz. Que o Buda fez. Então ele estudou os Vedas. Ele estuda todos os Upanishads, ele estuda tudo. Aí ele vai dizer, não, isso aqui não... Ele estuda o jainismo, ele vai dizer, não, pratica. Mas isso aqui não funciona para mim. Tal. Então para negar a gente tem que conhecer. As escrituras têm um significado profundo, revelado pelo próprio Criador aos Brahmanes. Então o Criador seria, no caso, o Brahma, né? Incontáveis gerações atrás. Incontáveis gerações porque os Vedas se acredita que tenham surgido 5.000 anos antes ainda, sabe? Ou tem literaturas que dizem que é muito antes disso ainda. Aí o Buda, o Siddhartha, retruca, né? Por que razão meu pai não recita as escrituras ao invés de ter os Brahmanes fazendo isso? Só aqueles nascidos na casta Brahmane têm permissão para recitar as escrituras, meu filho. Aí esse é um outro problema. Ele tá percebendo a estrutura, ele tinha 9 anos. Eu preciso contar isso tudo para vocês, porque senão a gente não consegue avançar no livro. Porque todo o ensinamento ele é somente para os Brahmanes.
E para os guerreiros, para os príncipes, né? As pessoas de outras castas não tinham os ensinamentos, não podiam ler, não podiam estudar, não podiam ter nada disso. E isso não é só no Oriente que aconteceu, aconteceu com a Igreja Católica também. Vocês sabiam, na Idade Média, estudando violão, tá? Estava estudando no período que estava estudando violão, enfim, né? Aí, na Idade Média, tinham determinados acordes, lá para 1600 mais ou menos, que eram proibidos pela Igreja de ser tocados. Por exemplo, um acorde com sétima. Deixa eu mostrar para vocês. Então, esse é um acorde com sétima. Tá? Uma preparação. São acordes com sétima. Aí eles diziam, esses acordes não podem ser tocados porque eles são emanações do demônio. Então só tinha os acordes naturais, assim, né? O Lá maior, Sol maior, né? Dó. Mas com sétima não, porque esse é uma preparação. E aí eles fugiam da regra, né? É quase como um oxímoron na arquitetura. Então eles fogem da regra. Eles diziam, não pode tocar, isso é coisa do demônio. E por muito tempo não se tocou esses acordes. Então o que eu quero dizer com isso? Assim, muitas coisas eram impedidas do povo ter acesso, né? E claro que o povo se rebela, tanto na música, quanto na literatura, quanto... surge a história toda do planeta, vocês já estudaram, todo mundo já estudou, né? Mas há uma quebra de rupturas, assim, né? Há uma ruptura nisso tudo. E aqui está acontecendo a mesma coisa. O Siddhartha já começa a se dar conta. Ele pega e diz, mas por que razão meu pai não recita as escrituras? Pô, se ele que é rei e não tem acesso, imagina o povo. Olha aí, ele está começando a ter um insight. Só aqueles nascidos na casta, então a Gotami explica, né? Aí Siddhartha refletiu sobre as palavras de Gotami. Depois de uma pausa longa, ele juntou as palmas das mãos e suplicou a ela, por favor, mãe, pergunte ao pai se posso ficar aqui. Sinto-me muito feliz sentado sobre esta macieira rosa. Tendo dado boa índole à criança, Gotami sorriu e aprovou com a cabeça. Ela ajeitou os cabelos e então retomou pelo caminho. Finalmente os brahmanes haviam terminado suas preces. O rei Suddhodana pisou dentro dos campos e, junto a 2 oficiais militares, começou a arar o primeiro canteiro da estação. Sob os ressoantes aplausos da multidão. Em seguida, os agricultores seguiram o exemplo do rei e iniciaram a arar seus campos. Ouvindo os aplausos das pessoas, Siddhartha correu para a beira dos campos. Ele observou um búfalo d'água, esforçando-se para puxar um pesado arado, acompanhado por um robusto agricultor cuja pele era bronzeada pelo trabalho embaixo do sol. A mão esquerda do agricultor dirigia o arado, enquanto sua mão direita brandia um chicote para tocar o búfalo em frente. Vocês já viram alguma vez uns bois, né, arando a terra? Quando era criança, lá em Sananduva, lá em Barbacena, lá em Sananduva a gente via. Aí eles davam um nome para os bois, né, que estavam na canga, né, que segura um boi no outro, né. Aí eles botavam um nome tipo, anda gaúcho, bora mineiro, sempre me lembro dessa. Aí eles arando assim, vamos gaúcho, bora mineiro. Era muito legal de ver isso. O sol queimava e o suor do homem vertia em torrentes do seu corpo. A rica terra foi dividida em 2 sulcos alinhados. Enquanto o arado revirava a terra, olha, tem mais um ensinamento aqui. Siddhartha reparou que corpos de minhocas e de outras pequenas criaturas eram cortados também. Esse é um grande momento na literatura budista, que o Buda se dá conta, que Siddhartha se dá conta. Como as minhocas contorciam-se no solo, eram visadas pelos pássaros, que mergulhavam e capturavam-nas com seus bicos. Então Siddhartha viu uma grande ave esvoaçar, atacar e prender outro pequeno pássaro em suas garras. Completamente absorvido por tais eventos, então ele enxergando aquilo que os outros não estavam enxergando. Claro que precisará terra, claro que precisa, tem tudo isso assim, né? Mas ele estava vendo além, ele estava vendo com uma mente de sutileza, né?
Completamente absorvido por tais eventos, de pé sobre o sol queimante, Siddhartha também ficou banhado em suor. Correu de volta à sombra da macieira rosa. Havia recém-testemunhado tantas coisas estranhas e desconhecidas que se sentou, de pernas cruzadas, e fechou os olhos para refletir sobre tudo o que havia visto. Então, olha a sutileza do Siddhartha ao perceber quando o rei está ali preso numa situação em que ele não é tão rei assim, os brahmanes recitando os cânticos, e agora ele percebe a origem do sofrimento. Nesse momento, Siddhartha, com 9 anos, percebe a origem do sofrimento. Composto e ereto, ficou ali sentado por um longo tempo. Alheio a toda a cantoria, dança e piqueniques que ocorriam em volta dele, Siddhartha continuou sentado, absorvido pelas imagens do campo e das muitas criaturas. Quando o rei e a rainha mais tarde passaram por ali, descobriram Siddhartha ainda sentado, em profunda concentração. Gotami comoveu-se às lágrimas vendo quão belo Siddhartha lhe parecia, como uma pequena e serena estátua. O rei Suddhodana, porém, foi tomado de repentina apreensão. Lembram, né, por que ele ficou apreensivo, né? Se Siddhartha podia sentar-se tão solene e absorto em tão tenra idade, não poderia ser verdadeira a profecia do santo Asita? Perturbado demais para permanecer no piquenique, o rei retornou sozinho ao palácio em sua carruagem real. Algumas crianças pobres do reino passaram pela macieira rosa falando e rindo felizes. Gotami fez sinal para que fizessem silêncio. Ela apontou para Siddhartha sentado sobre a copa da árvore. Curiosas, as crianças fitaram-no. De repente, Siddhartha abriu os olhos. Vendo a rainha, ele sorriu. Mãe, chamou ele. Olha só isso. Olha a percepção. Gente, isso aqui é sensacional. Mãe, chamou ele. Recitar as escrituras não ajuda em nada as minhocas e pássaros. Como diz meus alunos novinhos, os jovenzinhos, alugou um duplex na cabeça da Gotami. Alugou um duplex na cabeça da Gotami. Mãe, chamou ele, recitar as escrituras não ajuda em nada as minhocas e pássaros. Eu acho sensacional. Siddhartha levantou-se e correu para Gotami pegando a mão dela. E aquilo estava entendido para ele. Então percebeu as crianças que o observavam. Elas tinham a mesma idade que ele, mas suas roupas eram esfarrapadas, as faces manchadas, os braços e pernas magros de Dardó. Cônscio do seu traje principesco, Siddhartha sentiu-se constrangido. É muita coisa para uma criança num dia só, né? E ainda assim queria muito brincar com elas. Ele sorriu, acenou hesitantemente. E o menino sorriu de volta. Este era todo o encorajamento de que Siddhartha precisava. Pediu permissão a Gotami para convidar as crianças para o festivo piquenique. A princípio, ela hesitou, mas acabou concordando. Vocês estão percebendo, né, a sutileza disso? Uma criança senta e tem toda essa percepção do mundo. Recitar as escrituras não ajuda em nada as minhocas e os pássaros. É um rompimento muito grande numa estrutura social. Muito grande. Porque ele vai romper com séculos de tradição, de história. Entende? É isso que a gente tem que se dar conta. A gente tem que perceber que dentro de uma estrutura histórica, é o mesmo que numa estrutura social histórica baseada nessas tradições todas ali que elas ditavam todas as formas de se movimentar, é o mesmo que a internet causou para a nossa geração. Então vem um movimento
e rompe em 20 anos, rompe completamente, assim, estreita as gerações, né? As gerações antes eram de 50 anos, 100 anos, elas passam a ser de 10 anos. Tem gerações aí, tem 5 gerações acontecendo ao mesmo tempo na história, nunca aconteceu. São gerações de conhecimento, né? E a mesma coisa que esse impacto que deu a internet é a mesma coisa que o Siddhartha gerou quando ele tem o pensamento, né? Esse pensamento de dissociação, né? Porque ele se dissocia de todas as formas e estruturas de pensamento. E isso vai ecoar tão longe que ecoa até aqui. Ecoa 2.500 anos depois. E até hoje está se estudando na neurociência o que o Siddhartha pensou. Está tentando entender esse aspecto da consciência. É muito, muito impressionante. Bora lá? Vamos dar uma estabilizadinha? Eu preciso fechar uns quantos links na minha cabeça primeiro. Senão eu não consigo estabilizar. Eu abri muitos links. Imagina como é que vai ser a aula hoje. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Um suspiro longo. Então a gente imita o que Siddhartha fez, né? Há uma série de informações. Ele, quando sentou na árvore da macieira rosa, ele não ficou pensando sobre o assunto. Ele apenas decantou, ele não ficou analisando. Ele já tinha visto o suficiente de forma consciente. Viu os cânticos, viu os pássaros, viu as minhocas, viu os homens, as crianças. Ele viu o cenário. É assim que a gente vê. A gente vê todo o cenário da mente, todo o cenário à nossa volta. E ele não precisou pensar mais sobre isso. Ele apenas esperou que a verdade se revelasse. Meditar é perceber essa verdade se revelando. Então a gente senta em silêncio, apenas silêncio. E aguarda. Apenas isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, boa sexta, bom final de semana e até segunda. Se a impermanência permitir.